e outra coisa, além dessa reciprocidade que teve contigo, era um lugar que tu até deixou mais tranquilo teu filho, porque tu foi tratada com humanidade, né? E é uma coisa que já dá mais uma segurança, né? Tu saiu confortável daquele lugar, bem melhor do que tu chegou lá, né? Com certeza. Ah, com certeza. A diferença que está no tratamento, né? É que nem eu digo, aqui a gente também prima muito por usar o sistema público. Eu acho que a gente tem que usar o direito que a gente tem. As coisas são muito caras e a gente paga bem caro para ter esse atendimento, porque ninguém tem o SUS de graça, né? A gente paga muito bem. Né? Se a coisa não acontece, a lei é linda, a lei é perfeita. Se não acontece, é as falhas, mas ela era para funcionar. Agora tem uma mãe perguntando ali, algumas pessoas perguntando quando a mãe é sozinha ou o pai é sozinho para cuidar aquele filho, dicas tu daria assim no dia a dia, como eles vão se cuidar, como eles vão manter uma saúde mental mais equilibrada. Bom, eu acredito muito que a gente tem que procurar suporte com outras pessoas. Primeira coisa, amigos é fundamental. Amigos que saibam entender aquilo que tu está passando. Eu tenho amigos para falar certas coisas e amigos para falar outras coisas. Porque a gente também, eu me sentia assim, eu me sentia muito mal. Eu estava sozinha, não criei esses filhos com o marido junto, né? Pelo menos enquanto eles eram bem pequenos, até os 10, 12 anos de idade, eu estava sozinha. E a gente sente muita solidão, é muita solidão. O que que eu fazia? Eu escrevia cartas naquela época, não tinha comunicação que nem e-mail, não tinha Sim, essas coisas de hoje, né? E então, assim, depois que eles iam dormir, que eu conseguia que eles fossem para a cama, eu sentava na sala e eu pegava a máquina de escrever naquela época, é, à mão, e escrevia para os meus amigos. Eu recebia as cartas quando eu chegava, às vezes, da faculdade, cansada, às vezes eles já estavam dormindo, chegava de noite, e eu tinha cartas me esperando. Isso era uma coisa maravilhosa para mim, as cartas, né? E eu tinha amigos, eu fiz amizade com gente que era de Portugal, eu tinha ex-professores, professoras minhas que eram minhas amigas. Então, assim, eu nunca esqueci o vínculo afetivo que eu tive com as pessoas, né? E isso é importante, tá? A gente construir essas amizades, seja na associação, seja na igreja, na família, seja com a nossa quadra, que a gente não convive, às vezes, com os nossos vizinhos, tantas brigas e bobagens que se criam, né, entre é. muitas vezes, quando são os vizinhos, os nossos irmãos, os mais próximos. E a gente desvincula essa relação afetiva, né? Parece que a pessoa está aí para cuidar de ti, ou para olhar, mas não, em lugares simples, muitas vezes são os vizinhos que cuidam dos nossos filhos, né? São eles que ficam olhando uns para os outros, e às vezes a gente cuida dos outros, né? É uma parceria que deve se criar. Então, assim, isso é uma das coisas. A outra coisa é que a mãe precisa ter seu espaço de fala, né? Se ela tem um amigo que consegue entender e ajudá-la a crescer, porque existem amigos excelentes também nessa direção, se encontra. Às vezes até o padre ou o pastor, são pessoas que sabem escutar e dar uma luz, né? Porque no momento que a gente está na escuridão, eu pensava sempre assim, porque eu também tive depressão, eu também fiquei muito triste, eu tinha inveja de uma pessoa sentada na calçada que não pensava, que eu via que ela era uma pessoa perturbada, que saiu do São Pedro, de algum lugar, né? Não existia morador de rua quando eu era pequena É mais difícil. como agora, né? Então, eu olhava assim, eu quero ser que nem ela não tem que pensar, Livre? né? Livre, não sei se ela é livre, porque ela é presa nos seus pensamentos, né? Mas essa direção de que não tinha que pensar no que eu tinha que resolver a cada dia, né? Que a cada dia nós temos um leão para resolver, né? Então, Ai, a cabeça. cada dia tem um leão para resolver. Os outros leões ficam para os próximos dias.
A gente tem que conseguir administrar essas coisas, mas tudo isso eu consegui, gente, porque eu tinha muitos apoios, né? A fonoaudióloga que atendia meu filho, ela me permitia que eu ligasse. Naquela época não se ligava para terapeuta, não existia, Não, não é que nem hoje. tá? Ah, ela dizia assim, Maris, quando tu precisar, tu me aciona. E ela licionava, ela ajudou a fundar a Faculdade de Fonoaudiologia em Porto Alegre, para vocês verem quanto tempo passa. Tá. E o telefone dela era aberto para mim. Ela tinha uma secretária eletrônica e eu gravava um recado se eu precisasse. E ela, quando chegava, me ligava. Então, eu tive. Meus pais moravam todos os 300 quilômetros daqui, irmãos eu não tinha aqui. Era eu e eu mesma, né? E a empregada que a mãe que a mandava de Passo Fundo alguém que pudesse morar comigo, porque eu não dava conta de 3 crianças, a casa e estudar. E eu tinha que estudar. Era meu emprego estudar. Se eu não estudasse, eu não teria uma formação e ficaria presa em casa. Então, essa a articulação que foi a ajuda dos meus pais, porque eles podiam, né? Nem todos podem, né? É óbvio. Mas uma mãe pode, às vezes, ficar com o neto, uma avó pode ficar com o neto um pouquinho. Minha filha, vai descansar. Gente, é uma coisa preciosa descansar, dormir, poder não pensar que precisa levantar na hora, porque alguém está cuidando por nós. Eu ia visitar minha mãe em Passo Fundo e às vezes era muito difícil os outros entenderem que eu chegava lá e a minha mãe tinha preparado uma cama perfumada para mim, ela que tinha arrumado, botado um talquinho, ela tinha preparado uma sopa para mim, ela me escutava quando eu chegava, ela ficava, quando eu terminava de falar, ela olhava para mim e dizia assim, minha filha, tudo passa. Tu quer mais frase do que essa? De uma mãe? Então, assim, eu acredito que eu tive pessoas preciosas perto de mim, que me deram suporte para eu poder ir. Mas não quer dizer que eu nunca desistisse. Eu, às vezes, queria largar a faculdade. Eu disse, não aguento mais, eu estou cansada, não aguento mais. E aí a minha irmã mais velha vinha e dizia assim, ó, freio nessa fala aí, cancelo uma disciplina, me ajudava a me organizar, entendeu? Aham. Então, a família é importante, né? Agora, o apoio, né? Se eu lhes disser que eu ofereci suporte tempos atrás para um grupo de mães e ninguém participou, né? Agora, na pandemia, que eu estou atendendo online, a dificuldade que existe na mãe de assumir o autocuidado. E isso eu também tinha. Tá? Eu posso entender, mas eu vou atrás dessa mãe. Por quê? Porque ela precisa sentir que ela pode, porque atrás desse sentimento dela de fuga, né, que a gente tem em quase todas as terapias, né, a gente foge em todas as terapias, não é só porque é para cuidar de uma mãe, né? A gente falta na sessão, a gente chega muito atrasado no início das sessões, né? Isso já é um jeito de mostrar para a terapeuta que tem algo que está importante ali que precisa ser tocado, né? Então, eu tinha esse suporte, né? E eu procurava, e também eu procurava ajuda, porque quando eu não estava bem, eu queria ajuda, né? E eu aceitava ajuda, eu escutava ajuda. Outra coisa que é importante para a mãe também é escrever. Faça o seu diário. Eu escrevia lá, querido diário. Pô, quem é o diário que estava falando comigo, né? Tinha o diário falando comigo. Mas era uma forma que, na adolescência, as adolescentes escrevem para si mesmas, né? E isso é um autocuidado. Porque a gente vai escrever as coisas ruins, mas lá pelas tantas lembra, ah, mas isso aqui foi bom, né? E quando quiser rever, está escrito, está registrado. Eu acredito que quando a gente escreve, a gente joga para fora as coisas, assim como quando a gente pinta, joga para fora. Se a gente olha, essa coisa não está lá dentro, a gente está vendo fora da gente. Então, permite esse distanciamento para poder pensar. Então, a escrita, para mim, é uma coisa muito poderosa, tá? O meu último livro que tu citaste, As Palavras do Cuidador, é As Palavras e o Cuidado.
Ah, tá. É, outro As palavras e o cuidado. é um livro de arte, terapia e literatura, tá? É baseado no meu trabalho. Então, a gente tem, eu acredito muito que a gente tem esse potencial de se expressar e de trazer as nossas informações para frente, para nós, com lucidez. Porque quando tu vai escrever, tu quer razão para escrever, né? Então, tu vai raciocinar. Mas como tu está escrevendo para ti mesmo, ninguém vai ler, né? Tu escreve tudo que tu quiseres. Tu é honesta com aquilo que tu está É sentindo, na honesta. verdade, E né? isso aí ajuda muito a gente se enxergar. Ajuda muito a gente se ajudar. Mas a busca de um apoio, de um suporte, de uma orientação, é preciso, a área pública tem que fornecer, a gente tem que exigir que nos CAPs os atendimentos sejam diferenciados. Eu até agora não tive um acolhimento em CAPs que fosse adequado a um grupo de mães, né? Inclusive, eu comecei a querer cuidar desse público e olhar mais para nós mesmos e para as mães, numa dessas sessões, quando eu olhei aquelas mães sentadas ali ao redor de mim, todas elas estavam mortas. Eu disse, mas que vida própria tem essas pessoas? Eu pensei comigo, né? Eu não quero isso para mim, né? Então, me serviu para eu enxergar isso. Mas em outras situações, a gente vê a falta de manejo. Como não. Uma coisa assim, quem é que gosta de ser a repetidora das dores do seu filho toda a vez que tem um profissional para cuidar? É verdade. Volta tudo de novo aquilo lá. Então, é um baú isso. Eu considero isso nosso baú. E a gente libera só para quem a gente quer. E não por obrigação, né? E assim, eu sempre me senti invadida, né? Apesar de tu estar falando, saber que é importante para a criança, mas como isso é feito, de que forma a gente pode ajudar essa mãe, não é desse jeito. Ninguém pergunta para a mãe assim, mãe, como é que tu estás? São raros os profissionais que fazem isso, né? E isso é fundamental para que a gente veja que alguém está olhando para nós, né? E isso é a nossa terapeuta que tem que chegar e dizer, elas dizem isso para a gente, como é que tu estás, né? É para nós que ela vai olhar. Então é importante, a terapia é importante para qualquer pessoa, né? O autoconhecimento só faz a gente aprender a transitar onde tem pedras, porque pedra todo mundo tem. Só vai arrumar a tua maneira própria de E transitar, né? Eu sempre digo, né? A associação procura dar um suporte assim para as mães. A gente tem psicólogas voluntárias, tem terapias, mas a adesão, realmente, a adesão, ela me preocupa bastante, sabe? As mães e os pais não se dão, a mãe não se dá o direito, os pais nem se fala, né? Que são os últimos que vão querer uma terapia. Uhum. Mas agora, as mães, elas acham que aquilo ali não é importante, que se o filho dela estiver bem atendido, tá bom. Mas não compreende que ela tem que estar bem. Se ela não tiver, a casa vai desmoronar, a família, o marido, o filho. Agora surgiu uma pergunta ali antes que foi feita aí, como conciliar os outros filhos para que eles não se sintam excluídos? É uma dificuldade bem grande isso. Como é que eu vou te dizer? Eu, apesar de ter atendido a todos, sempre vai ter um que vai dizer: a senhora não me atendeu. Uhum. Agora, isso também acontece mesmo que tu não tenha filhos com deficiência. É verdade. Um que vai se sobrepor, vai ter um que a mãe tem mais facilidade de se comunicar, isso é percebido pelos outros. Sempre vai ter essas diferenças nas famílias, né? Mas o filho que tem deficiência, ele ocupa muito mais o nosso tempo, com certeza, né? E a gente carrega esse sentimento de mãe que não foi capaz de abraçar todos, né? E isso eu senti. Quando eu me separei, eu parei para pensar e disse assim, olha, a partir de agora nós vamos mudar um esquema aqui em casa.
eu saí com um para jantar fora, dei atenção para outro individual, e agora nós vamos ter um churrasco aqui em casa que vocês fazem, vocês vão se divertir. E aí, a primeira vez, eu tinha um amigo que era mágico, eu convidei ele para vir fazer mágica e brincar, mas se divertiram tanto com aquele mágico, porque era uma coisa diferente e surpreendeu, né? Mas a gente pode inventar coisas diferentes, né? Mas dar atenção não é dar atenção no meio de todo mundo sempre. Dar atenção é sair e perguntar para o filho como é que você está. Dedicar um tempo, né? Tu tá precisando de mim? Porque às vezes não está precisando. Aí a criança diz assim: "Oh, não, mãe, eu estou bem". Eu tinha uma em casa, era assim, porque como o Felipe era muito instável, uma hora ele estava agredindo, outra hora ele estava mais ou menos, e a gente tinha que estar monitorando isso, né? Eu ia com ele para o meu banheiro, quando ele entrava em crise, segurava ele de costas, sentado no meu colo, eu sentava no vaso, né? Baixava a tampa, sentava, pegava ele assim e ficava segurando até ele afrouxar os braços. Aí eu soltava. E os outros, quando acontecia alguma coisa, ou esse filho também, que tinha alguma coisa que não tinha sido legal ali no grupo, eu disse: vamos lá conversar com a mãe no quarto. Eles já sabiam que ia para o quarto da mãe conversar. Alguma coisa. Fechava a porta, ninguém podia entrar, né? E tinha que esperar até nós terminarmos de conversar. Então, é manter essa possibilidade de diálogo, né? De não fechar a porta, né? E agora a gente realmente, às vezes vê que os filhos já cresceram e a gente ficou, parece que faltou um buraco naquela direção. Mas isso é possível recuperar, gente. Vai atrás desse filho, conversa Ah, com ele, abre esse espaço, conta o que tu está sentindo, te coloca num patamar de quem é humano também, tá te vendo, mas não conseguiu. E se não conseguiu, paciência. Agora vamos tentar acertar. E abre esse espaço para ele. como deve ser, que é difícil para eles, né, Marice? É É difícil para os muito outros difícil. filhos, né? É muito difícil. Eles têm que conviver com isso. Assim, ó, a gente tinha uma família em exaustão. Quando ele tinha 26 anos, eu estava compulsiva, controlando ele o tempo todo. A minha filha estava doente, tendo herpes, Uhum. a hora, né? E aí, a cada filho estava com um sintoma de estresse, né? Aí ele dizia que ele queria se matar, ia para a janela e gritava, o outro também queria dizer a mesma coisa, porque Claro, estava querendo um ganho afetivo, é óbvio, sim. a mesma coisa, mas ele estava provocando como uma coisa de criança mesmo, né? Então, a gente tem que ficar alerta nessas direções, né? Alerta para ver e abraçar. Aonde que a gente tem que acolher? E às vezes a gente vai para prioridade, né? Quem está pior a gente atende. É. Às vezes E a gente tem a sorte, né, de estar com a sorte não, é que foi tanto tratamento que acertou alguma coisa, né? Então, se a gente vê que a criança está melhor, então a gente começa a olhar na outra direção, o outro filho adoece. Vocês aham. nunca viveram isso? É que eu só tenho um, né? Daí eu não tenho essa Mas é experiência. muito comum isso, né? É comum. Um filho fica bem, o outro fica mal. Então a gente fica pulando de galho em galho. A minha vida, eu sempre dizia assim, às vezes meus amigos diziam assim: Marilis, qual é o teu próximo incêndio? É, apagar incêndios. E a gente passa a vida inteira, e isso a gente tem que tratar em terapia para a gente não se bloquear por causa disso, indo, tentando alguma coisa, lutando, quando a gente começa a conseguir, aparece um problema maior, tu tem que pegar e não consegue fazer isso. É difícil de fazer, é muito difícil, mas dá para fazer. É possível, né? E É uma possível. pergunta, já estamos estourando. Hum. Ah, isso é muito importante. Agora eu tô. Bom, isso eu nunca concordei nem para minha vida, tá? A gente vai ter que falar porque as pessoas não ouviram o que ele falou.
Uma pergunta que veio agora, né? Quando aquela mãe tem um segundo filho, na expectativa, eu, por exemplo, tenho um filho autista, eu sempre sonhei em ter outro filho, mas não era para cuidar do início, mas vamos supor que fosse. Eu colocar uma expectativa no segundo filho para ser o cuidador futuro daquele filho, já dá esse compromisso uma criança que nem nasceu ainda. Eu nunca concordei com isso. Eu acho que a gente botar nas costas de um filho qualquer coisa que é projeção nossa, não está certo. Tá? Então, assim, meus filhos foram criados para cuidar de suas vidas. Como eles vão cuidar se eles não tiverem a sua estrutura individual? Como é que eles vão poder dar alguma coisa se eles não têm, né? E essa é uma responsabilidade muito grande cuidar de uma pessoa com deficiência, né? A gente sabe, quem é mãe e pai sabem o quanto isso é difícil. E aí tu pega uma pessoa que tem que escolher caminho, que tem que descobrir o que gosta para poder fazer com prazer, porque se a gente trabalha sem prazer, a gente adoece também, né? Tem uma série de coisas que tem que ser organizadas na vida daquela pessoa e bota uma carga assim, não, você vai ser o cuidador. Eu tive uma mãe que uma das reuniões que a gente teve aqui em casa veio com a filha aqui. A filha tinha uns 40 anos, 50 anos, eu acho, e a mãe tinha uns 80, eu acho. Não me lembro mais nem o nome, mas era mais ou menos isso. E ela disse assim: Ah, eu trouxe a minha filha junto na reunião porque é ela que vai cuidar quando eu morrer. E ela e a filha dizem assim: Eu não. Mas olha a carga, entendeu? É, a carga que ela viveu esses 40 anos, né? Ela é difícil para uma pessoa ver o quanto a mãe está passando trabalho e querer aquilo para ela. Isso Uhum. não é querer, a gente acaba tendo que assumir, mas a gente tem que assumir aprendendo a lidar com aquilo. E eu e um grupo de mães já tivemos grandes preocupações com isso aí, né? Eu não, eu sou contra, tá? Eu sou literalmente contra, tá? Cada filho tem a sua trajetória. É anular, seria anular, né? Anular. Se ele está feliz, ele vai cuidar por amor, por competência, porque tem condições financeiras de ajudar, porque vai ter Sim, condições, porque a gente morre e o que a gente ganha tem que passar para os filhos, né? Porque quem é que sim. vai Deus, né? Então, eles vão administrar, inclusive, a vida. Agora, é importante ter interdição para não criar um problemão. Sim, depois, né? Né? Eu fiz interdição, a experiência foi muito interessante, mas foi preciso, né? Para proteger. Eu fiz também. Não é uma limitadora, ela é uma protetora. Uhum. Né? E aí esse é um outro assunto. Outro assunto. Nós temos, assim, ó, Outro... muito assunto. Não vai dar, assim, para falar metade do que eu planejava. Nós estamos estourando o tempo, mas eu vou te fazer uma última pergunta, que é bem importante. Depois dessa pergunta, daí eu falo de novo. Quando, assim, o que tu acha, quando que o cuidador deve procurar uma ajuda especializada? Bom, agora eu já fiz o que eu pude, eu já tentei me reinventar e eu não estou legal. Quando que a gente pensa, a gente consegue pensar que a gente Eu precisa? acho que a gente, como indivíduo sem problemas de filhos com deficiência, o autoconhecimento é fundamental. A gente não sabe lidar com as nossas emoções, nós não somos treinados para isso, nós não somos ensinados a lidar com as nossas emoções nas escolas de forma adequada, muitas vezes, né? Em casa, às vezes, tem outros problemas que nos sobrecarregam, né? Então, o autocuidado e o autoconhecimento são importantíssimos, sempre, né? Então, assim, independente de ter filho ou não. Quem tem filho, tá? Quando decide que vai querer ser mãe e pai, já é importante trabalhar certas ações, né? Eu tive uma experiência de uma mãe que eram namorados e decidiram que não iam ter filhos os dois, eles iam adotar. E eu aprendi muito com essa mãe, porque ela me ensinou um tipo de inclusão
que eu estava contra até, né? Eu tenho bastante dúvida em relação à questão escolar e as condições, muitas vezes, dos atendimentos que são dados nas escolas. Mas no caso dessa mãe, a criança nasceu e ela foi buscar, ela adotou uma criança. A criança tinha muitos problemas, passou por cirurgias, teve problemas mentais e mil coisas. E aí disseram, tu pode devolver. Ela sentou com o marido e se fosse nosso. Resolveu ficar com a criança. Daí, 3 anos, adotou mais uma criança. Né? Aí sim, era uma criança que não tinha esses problemas. E agora essa menina se desenvolveu tanto, ela foi a Brasília lutar pelos direitos de inclusão na escola. Ela fez uma luta belíssima de cuidados, né? Porque ela foi discutir com o ministro, imagina, foi lá discutir no Ministério da Educação os direitos. Isso aí já faz tempo, não é agora, acho que da década de 90. Então, são lutas dessas mães que acabam abrindo espaço para a gente acreditar que é possível. Que é possível criar vínculos afetivos, que é o que eu mais acredito na escola, que é nossas relações sociais que estão sendo construídas ali, né? E a arte física, que são coisas importantíssimas, onde as pessoas não têm essa competição na sala de aula todo dia. Então, eu acho que ainda a nossa inclusão vai passar por várias etapas, né, ainda, porque a gente está com isso muito pouco construído no país, né? Então, eu respondi toda a pergunta. Sim, respondeu. Agora tem até outras perguntas ali sobre arte terapia, mas eu acho que a gente vai deixar para uma próxima, né? Porque eu já deve estar cansada, a gente já estourou bastante o tempo. E assim, ó, nós temos um live por uns 3, 4 dias ou mais, né? Se a gente for falar tudo que a gente tem que falar. Então, assim, eu te agradeço muito, é uma experiência para nós, né? Para nossas famílias todas. Quanto que tu evoluiu, né? Como ser humano e o autoconhecimento, que tu diz que é muito importante, que a gente acaba às vezes demorando muito para ter esse autoconhecimento e isso aí entrava muito a vida da gente. Eu acho que tu Não lutou pode bastante. fugir do autoconhecimento. É, O autoconhecimento ajuda a gente a ser mais feliz. vai ter que vir, né? Ele vai vir. Mas Até quanto porque antes é tem. direito nosso, É verdade. né? E a gente acaba não se dando o direito de estar bem. E Sim, não se dá. a mãe tem o direito de estar feliz, para estar feliz também com o marido. E tudo fica melhor quando a gente está feliz, né? Tudo A flui vida melhor. fica mais leve. Então, as terapias, elas servem para isso, para a gente ser uma pessoa mais inteira, que a gente está reagindo daquele jeito, tá, a gente está reagindo, mas a gente sabe que está reagindo daquele jeito, né? Sabe o porquê? Sabe por Então, quê? vamos finalizando agora, mas eu já te convido para uma próxima, tá? Agora a gente tem uma sequência e a gente precisa falar muito sobre a arte terapia do cuidador, né? Que foi uma coisa que também na associação fez bastante diferença nos autistas severo adultos, né? Meu filho se beneficiou. E sobre as residências assistidas, que eu sei que é um dos programas que tu tem forte também. É uma das coisas que eu lutei bastante tempo com mais um grupo de familiares que representavam associações, mas as coisas estão tão paradas nesse país em relação a isso que não existe acesso tão fácil para. Sim, Então, o orçamento que eu fiz para uma casa em 2014, em Porto Alegre, que eu levei num evento que o grupo fez em 2014, 2014, eu acho, na Câmara de Vereadores, tá? Esse orçamento e um pouco mais é ainda o que a gente tem que pagar. Então, a gente tem que conseguir criar novos espaços. O que eu estou vendo é pais criando espaços. isso. Pais ou mães que criam espaços para resolver o problema do seu filho e dos outros. É verdade. É o que está segurando muitas famílias com esse cuidado.
mas se é particular, estão assim impossíveis de pagar. Assim, tu não consegue, é muito difícil. Tem que trabalhar muito e ter uma renda, se prevenir para essa renda, É porque é complicado. E eu complicado, mas eu também acredito num futuro. Eu acredito que num futuro a gente possa ter isso aí tudo, sabe? Talvez o meu filho teu não vejam, mas muitos vão eu acho viver isso que aí. até pode, só que a legislação dos serviços terapêuticos que existem, Uhum. feitos pelas prefeituras, eles são para pessoas que não têm renda. Eles são para pessoas egressas do manicômio judiciário, Sim. e não Uhum. abrem espaço para pessoas que nem a gente que trabalha. É verdade. Então, tu fica na mão, é bastante complicado. E a experiência que eu tive em várias casas, cada um. Mas agora a gente vai, numa próxima, a gente vai então explorar bastante a arte-terapia e sobre essas residências. Te agradeço muito, a gente até extrapolou o nosso tempo bastante, porque estava bem interessante. Muito obrigada e a qualquer momento pode nos se comunicar com a gente, se quiser ter uma palavra na nossa associação, sempre vai ser bem-vindo. Em seguida, se Deus quiser, teremos nosso espaço e aí te esperamos. Eu Tá agradeço bom? muito e agradeço também as pessoas que ficaram participando. Eu também pretendo ter coragem de fazer as minhas lives, Não, mas tem sim. que eu Tem tenho muito o meus que dizer. canais e tenho que acionar ainda. Tem Tá? muito o que nos ensinar. Tu tem muita bagagem para nos ensinar. Não para Obrigada. por aí. E aí, Obrigada. tá bom. Pessoal, então, terminando a nossa live, já atrasadinha, mas o assunto estava bem interessante, né? E só para lembrar, dia 1º de agosto, então, é a nossa feijoada da associação. Vai ser uma feijoada em prol da construção da nossa sede. Tá R$ 25, tá? Vocês podem entrar lá no site da associação, ali no Face, que tá as orientações. Tá. Em seguida vai aparecer o card dos contatos aí para vocês entrarem em contato. Quem quiser comprar feijoada, nos ajude, pessoal. É R$ 25. A gente vai fazer uma ótima feijoada em sistema drive-thru, bem com bastante segurança, né? Que a legislação da nossa cidade, do nosso estado condiz, né? E nos ajudem, pessoal. Vai ser a primeira feijoada nessa pandemia. Nós tivemos que nos reinventar para seguir adiante a nossa obra. Convido todos para conhecer a nossa obra, que entrem no nosso site. A gente tem um canal do YouTube agora que tem vários vídeos para conseguir superar essas pandemias com os nossos filhos, né? Dentro de casa. Nos ajudem, pessoal. E, explorem bem esse nosso site aí, que tem bastante novidade, bastante coisa boa. Vou encerrando por aí. Boa noite para todos, uma ótima semana, tá? Tudo em paz e que a gente possa voltar terça-feira com outro assunto tão quanto interessante foi o de hoje. Muito obrigada, tá, Mari? Muito obrigada, pessoal. Tchau, até terça, gente. Beijo. Tchau.